E salve, rapaziada, beleza? RJ aqui. Seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje venho trazer pra vocês a minha tier list de killers mais fortes do Dead by Daylight. Vamos lá? Vamos começar então com os originais, né? De 2016, o Papeto Trapper. Bom, rapaziada, o Trapper é aquele killer de preparo, que tem as trap, ele tem que catar a trap e preparar as traps. Nisso, se o Trapper não tiver a perk... Qual o nome da perk? A da Plague, desse killer aqui, ó. Aqui. Esqueci o nome, cara. Só lembrar, colocar aí na tela. Corrupt, isso. Se ela tiver Corrupt, o Trapper consegue ter tempo de preparo e consegue depois acatar um sobrevivente sem levar gerador, mas ele precisa do Corrupt pra poder exercer essa função. Então o Trapper, pessoal, ele é 4.6, killer de preparo. Se eu colocar o Trapper, pessoal, no... Eu não vou colocar ele no D, na minha opinião, no D, porque tem uma combinação de build que com ele fica extremamente forte. Por exemplo, o Trapper do Base. Se o Trapper derrubar alguém no Base com uma build específica de pegada de ferro e agitação, esquece. Ele basicamente ganha o jogo. Se outro server vem ali se aproximar pra poder salvar, e ele entrar no Base e entrar na Trap, acabou o jogo. Eu colocaria ele no C. O D eu não colocaria ele porque também não é pra tanto. Tem aqueles que merecem o D bem mais. Ok, vamos lá. O segundo original é o quê? É o Spectre, né? Rapaziada, o Spectre não tem muito o que eu falar, é um killer de mobilidade. Tem uma pressão de mapa muito boa por causa da mobilidade, tem addons extremamente roubados, na qual ele consegue quebrar pallet rápido, consegue ver a aura de quem tá, se não me engano, 8 metros dele, quando ele estiver invisível ele consegue ver a aura. Um build de quebrar pallet, ele fica imparável, eu colocaria ele no A, que é um killer tier A pra mim. Ele não é fraco, igual o Trapper, mas também não é forte assim igual o S e o A+, não é, na minha opinião. Ele é muito forte mesmo, o Spectre é um dos melhores killers do jogo, na minha opinião, dos originais ali de 2016, tudo pra nós, né? Ok, então vamos pro segundo killer, terceiro killer original, que é Hillbilly. Bom, o Hillbilly é um killer de mobilidade, estadal. Tem uma pressão de mapa muito boa, se a pessoa souber jogar com ele. Mas, ele... Na verdade, não tem que falar dele não, ele é um killer forte, cara. Isso aqui eu só vou colocar no A mesmo do lado do Spectre. É muito forte, não tem nem o que falar. É 4.6, se eu não me engano, 4.4, mas a serra dele compensa. O último buff que ele teve deixou a serra dele extremamente roubada. Ela ganha uma recarga azul, que ele ganha velocidade com a serra, e ela carrega bem mais rápido. É, pra mim não tem discussão, cara. O Hillbilly, cadê ele? Perdi ele. Aqui, achei ele aqui. O Hillbilly pra mim é... Cara, eu tô com pena. Eu não quero colocar ele no ar, cara. Eu acho que ele é mais do que o Spectre. Cara, eu vou colocar ele no ar. Cara, eu vou colocar no ar. É isso, vou colocar no ar. Porque pra mim ele é mais do que o Spectre ainda. Se a pessoa saber jogar com ele e tiver no mapa bom... Um Cold Win com ele, por exemplo. É massa. Ele é muito bom se a pessoa vai jogar, se a pessoa for boa e saber jogar com ele. É muito bom. Locomoção, dependendo da build de anti-gen, ele bloqueia gerador também. Ele tem gen. A mais, não vou falar não. Rapaziada, agora é polêmica. O killer mais forte do DBD, a Nurse. O quarto killer original de 2016. Rapaziada, pra quem não sabe, que eu acho difícil, o poder da Nurse consiste em teleportar. Ela tem 3 blink. O poder base dela é 3 blink, mas eu fiquei sabendo que antigamente eu acho que era 8 blink, eu acho. Era 8 ou é 5? Eu não sei direito, eu vou colocar na tela aí depois pra saber mais ou menos quanto que foi, mas se não me engano era 5 ou 8 blinks, ou seja, ela foi muito nerfada. Parou ela muito porque ela é um killer extremamente forte até hoje. E eu fiquei sabendo que ela não tinha nem fadiga. Não tem como confirmar isso agora, mas eu acho que ela não tinha nem fadiga. Era um killer bem forte, cara. Então assim, ela continua sendo um killer forte até hoje. Se é na mão de alguém que sabe jogar, não tem partida. Absolutamente não tem partida, ou seja, não tem muito o que fazer, então simplesmente, ó, vai pra lá. Agora, pessoal, vamos lá. Primeiro killer original da história do DBD. Michael Myers é o próximo. Rapaziada, o Myers é um caso assim peculiar. Ele começou sendo um killer de stealth. O poder dele base era pegar maldade e stalkear, né? Pegar maldade assim, stalkeando e ficar nível 3 e derrubar. Só que ele saiu esse ano, ele saiu do game em janeiro. Só que antes dele sair, a empresa lançou uma atualização que deixou ele com dash, tipo, como pode dizer? Vou dar um exemplo. Deixa eu ver um exemplo bom. Um Demogorgon, um exemplo bom. Demogorgon é um exemplo bom pro Myers. Ele ficou tipo um Demogorgon. Um Demogorgon é estadão, basicamente. Ele dá um dash pra frente e derruba o serve insta. Ou seja, ele antes de sair do jogo, ele saiu do jogo fazendo estrago. A Viva mexeu nele e deixou ele extremamente forte. O Myers, na minha opinião, é um dos killers mais fortes que temos atualmente. Pra quem ainda tem um boneco aí que conseguiu comprar antes de sair do jogo, ele é um dos killers mais fortes. Na minha opinião mesmo, minha opinião. Do lado do Hillbilly. Ele pode não ter uma pressão de mapa boa, mas em chase é uma pressão absurda que basicamente é chase insta, basicamente. Então, tirar pra mim. Mais no caso. Vamos ver agora quem vamos agora. Deixa eu ver. Vamos de... Eu vou de Pânico. Só pra continuar assim a linha dos killer licenciado famoso, eu vou de Pânico. Rapaziada, o Ghostface é um killer que o poder base dele é stalkear, assim como o Myers. Só que ele não tem instadal, a não ser que ele stalkeie e a pessoa fique exposed. Aí sim ele consegue.
A pressão de mapa dele não é boa, já aviso. Não tem pressão de mapa. Não tem locomoção. É um killer que ele fica entre preparo e chase. Ou seja, ele não tem locomoção de mapa e nem pressão. Nem pressão de chase ele tem, a não ser que a pessoa seja stalkeada durante a chase. Aí tem pressão, mas fora isso não. Cara, tem que falar, cara, eu vou colocar ele no rank D. É pior do que um trapper, na minha opinião, é pior do que um trapper. Minha opinião, pior do que um trapper. Ou eu tô sendo meio injusto, eu não sei, cara, deixa eu pensar. Talvez você esteja sendo meio injusto com o Ghostface, né, talvez, deixa eu ver. Cara... Ele é pior do que um trapper, eu acho, cara. Porque o trapper ainda é 4.6, tem esse negócio de ser 4.6. O Ghostface não. O Ghostface, se eu não me engano, não é 4.6. Eu vou deixar na tela aí depois pra poder confirmar. Pra não ficar bem incoerente o vídeo, porque eu não dei uma pesquisada nesse pequenos detalhezinho ainda. Mas tenho certeza que ele não é 4.6, é 4.4. Então ele perde com o trapper ainda, na minha opinião. Não vale a pena. Ok, então pra continuar a linha assim de aquele famoso, onde Bubinha. Rapaziada, Bubinha é o seguinte, Bubinha é aquele killer que se você brincar, acaba a partida se você brincar. Se você brincar, fica todo mundo no mesmo lugar. Mas é aquele killer também que todo mundo gosta de lupar, sacanear durante a partida. Então, ele tem o poder dele é a serra. A defesa tem a serra dele, que é estadal. É claro que ele tem um addon que seria um estadal, mas todo mundo não usa esse, então eu conto como estadal. O estadal dele é muito forte. Se tiver muito server numa área, ele consegue derrubar todos e vencer a partida. Fazer um churrasquinho e ir embora. O Buba, rapaziada. Eu vou colocar ele, sem sacanagem, porque se a pessoa souber jogar com ele, maneirinho. Uma build decente. Mais forte que um trapper. Na minha opinião, ele consegue ser bem mais forte que um trapper. Porque o Buba, ele tem um estadal. Ou seja, qualquer mole que a pessoa der, já era. Você pode sacanear ele pra caramba, mas na hora que ele pegar e te levar pro gancho, acabou a partida. Você não sai do gancho, ninguém vai salvar. Ele pra mim é mais forte que um trapper ainda, é sincero. Então, Bubinha tier B. Vamos agora então pro Fred. Continuar a linha assim de que ele é famoso, então vamos pro Fred. Rapaziada, o Fred ele já foi aquele killer que o poder dele era no mundo dos sonhos. Hoje eles mudaram isso. Hoje ele consegue afetar a ciência do mundo dos sonhos, né? Antigamente ele tinha força de sangue e deixava o server lento. Hoje em dia ele tem tipo uma onda que deixa o server lento, uma onda de sangue no chão. E também tem um addon dele, ele explode para ele te dar dano no server. Ele ficou bem forte, ele era papo de tier D, tá? Só que ele ficou bem mais forte hoje, além do teleporte, a pressão de mapa que ele tem. Tem pressão de mapa com teleporte. Ele consegue hoje em dia teleportar em cura, teleporta em gerador. Cara, eu colocaria ele no nível do espectro, é sincero. Porque ele tem muito fator gameplay ali pra ele, sabe? Ele consegue colocar uma pressão assim boa. É, pra mim, nível espectro pra mim, ser sincero. Então vamos lá. Próximo killer. E eu acho que o Fred é 4.6, o Fred, eu acho também. Tenho certeza, mas eu acho que é. Vamos agora pro próximo killer famoso, que é a Pig. O que pode ser de Pig, então? A Pig, rapaziada, é o seguinte. A Pig é aquele killer de preparo, assim como o Trapper. Só que ele é stealth. E ele tem armadilhas que ele consegue colocar no serve que impede o serve fazer gerador. Não impede assim, se colocar no gerador e fazer, mas ele consegue tirar o serve do gen, porque o serve vai ser obrigado a tirar a armadilha. E nisso que ele tira o serve do gen, ele basicamente para a partida. Porque ou o serve faz gen ou morre pela trap. Então assim, é um killer bem mediano. Se a pessoa souber jogar com ele, ele torna até mediano. Então na minha opinião, é um killer razoável, mas também não é, nossa, que killer forte, nível Spectro e Fred, não é. Não é. Acho que ele fica ali no Buba, eu acho. Fica no Buba, cara. Sincero, acho que fica ali no Buba, não tenho certeza, mas fica no nível do Buba. Aquele killer assim mediano que se tudo der mole a partida acaba, tá ligado? Se tu der qualquer mole assim, qualquer azar, a partida acaba na hora. Então acho que fica no nível do Buba. Vamos pro próximo killer. Deixa eu ver. Onde Chuck? Não, Chuck não, vou fazer por ordem assim, maneirinho. Vou fazer primeiro os famosos, depois faço os originais assim, depois. Tá, então de Demogorgon, rapaziada. Demogorgon é um killer 4.6, cujo poder dele é deixar portais em lugares. Que ele consegue se deslocar pelo mundo invertido nesses portais. Ele tem também o detalhar, que ele consegue quebrar a pallet instantaneamente com poder. Também esse mesmo poder pode ser usado para ferir o server. Ele tem uma pressão de chase boa, dependendo da build. E é uma DLC muito boa na minha opinião, uma das melhores DLC do jogo. Eu colocaria ele, ó. Colocaria ele melhor do que o Buba, melhor do que a Pig no nível Fred do Spectre. Colocaria ele nesse nível aí, rapaziada. Por quê? Porque tem algumas combinações de builds aí que nele é interessante. Sabe por quê? Tem uma que você quebra a pallet insta, bloqueia a janela, pega o serve rápido. Basicamente não tem chase, entendeu? Ou seja, é um killer forte. Se ele tirar esses recursos do serve na parte durante a partida, acabou. Basicamente não tem o que fazer. O Demogorgon é um killer muito bom mesmo. Eu só não coloco ele no nível do Hillbilly e do Michael, porque os dois eles são estadal, eles são de chase absurda, entendeu? O Hillbilly, se você tiver em chase com ele usa a serra, ele consegue, tipo assim, dar uma curva assim, 360 e pegar a pessoa do outro lado do loop, entendeu? O Michael mais é a mesma coisa, se ele levantar a mão assim e carregar o dash, acabou, cara. Você quase não chega em lugar nenhum. Eu não coloco ele nesse nível aqui, porque esses dois aqui são absurdos, então eu coloco ele no nível A, que era pra mim. Então eles são pro próximo então. Deixa eu ver. Cara, eu acho que eu vou de Chuck.
já foi todos famosos mais ou menos, então vamos Chuck. Rapaziada, o Chuck, quando ele lançou no jogo, ele era bem forte, era até bem quebrado. Ele conseguia cortar e fatiar através da pallet, a pallet passar debaixo da pallet e pegar você do outro lado. Só que ele foi nerfado. E esse nerf aí, cara, esse nerf é foda, me deixou até puto, velho, na época. Porque assim, o Chuck, ele era muito forte, só que quando mexeram, o boneco ficou extremamente fraco. Ficou muito fraco. Ele tem a questão de ser baixinho, tá ligado? Durante o loop, às vezes não dá pra ver ele. Mas esse negócio de cortar e fatiar, você vai deixar ele muito fraco mesmo. Então eu vou te falar, pra mim, eu coloco ele entre o D e o C, cara. Ele ficou extremamente lixo, boneco, podre. Cara, eu acho que eu vou deixar ele no... Cara, eu vou deixar ele no C, cara. Ele não é no nível do Space, não, eu vou deixar ele no C. Porque ele ficou muito fraco, cara. Eu só não deixei ele aqui porque ele tem dash, só por isso. Só pelo dash eu deixei ele aqui. Se ele não tivesse dash, foi só em um, colocaria ele aqui também, mas... não vale a pena não. Próximo então, vamos de... deixa eu ver... vamos de Pyramid Head. 2020, aniversário, Pyramid Head no game. Cara, o Pyramid Head é um killer assim, que eu acho muito forte. De verdade, se a pessoa souber jogar com ele é um killer insuportável. Pelo simples fato de que ele consegue, o poder dele atravessa a parede. Ele consegue com o próprio poder dar fake, fingir que vai usar o poder, não usar e dar hit no sub enquanto o sub tá tentando desviar. E nisso é puro mind game. Ele tem o poder da jaula, que ele não precisa enganchar ninguém se ele estiver condenado. Não precisa enganchar ninguém. Porque antigamente era muito forte, porque ele faz isso daí e não ganhava escudo. Antigamente não tinha escudo, não tinha DS, acho que hoje em dia não tem DS ainda não sei direito, mas eu tenho certeza que não tem DS ainda. Mas antigamente não tinha escudo, não tinha velocidade, você saía do gancho, e se o cara te farmasse com ele ali perto, ele te derrubava insta, você morria. Porque não tinha escudo pra te proteger, entendeu? Hoje em dia, se eu não me engano, tem escudo agora, mas antigamente não tinha. Ou seja, 0. Você sobreviver contra ele, ele ficou bom. Então, na minha opinião mesmo, coloco ele no tier A, cara. É tier A barra, tipo, tier A mais barra S, tá? Porque ele vou até colocar na frente aqui, vou colocar na frente, porque ele é na frente desse dois aqui. O Pyramid Head é muito absurdo mesmo. Muito forte. Ok. Próximo killer então, vamos de... Spirit. Não, pera, Spirit? Não, vamos de Vecna. Não, Vecna é novo, né? Deixa quieto, Vecna é novo, deixa pra depois. Vamos de... vamos de Spirit. Cara, a Spirit não tem nem o que dizer, né, rapaziada? Ele é puro mind game, o poder dela é extremamente roubado. 4.4, 4.6 eu acho a Spirit, acho que é 4.6, né? Ela fica dando também aqueles phase. Rapaziada, não tem nem o que dizer, rapaziada. É papo de ser na frente do Pyramid ainda. Muito forte, não quis dizer. É um kill extremamente forte, o poder dela, ela consegue deslocar no mundo espiritual. É muito quebrado, porque você não vê de onde ela tá vindo, você só escuta. Mas você tem que dar uma audição muito boa pra você saber de onde ela tá vindo. Ou seja, ela é muito quebrada. Então eu coloco ela entre o A mais e o S, porque é muito forte aquele cara. Muito forte. Eu vou até ser sincero, rapaziada. Se for uma boa Spirit mesmo, vamos de Rank S, vai. É muito roubado, cara. É um kill muito roubado. Muito absurdo. É foda. Vamos pro próximo então. O próximo kill que eu vou colocar aqui, rapaziada. Deixa eu ver. Vamos de Reg. Só pra brincar, Reg. Rapaziada, tem nem o que dizer, né? Pelo amor, né? Killer 4.4. De trap. De preparo. Não tem nem o que falar. D. Você vai poder instantaneamente. Tem nem o que dizer, rapaziada. Quem acha Reg mais do que isso é louco. É doente, simplesmente, mano. Não tem o que falar. Reg é D, basicamente. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos agora de Claw. Vamos de Claw. Rapaziada, o Claw é um Killer 4.6. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas é 4.6. E antigamente ele não tinha a vantagem que ele tem hoje, porque antigamente ele não era rápido. A garrafa demorava pra carregar, sabe? E não tinha um efeito tão alto como é hoje em dia. Hoje em dia, se você demole com Claw, a partida basicamente acaba. Então, sem sacanagem. Se for um bom Claw, com uma build da hora, maneira, ele acaba com a partida. Por quê? Porque ele é muito rápido, cada de garrafa. A garrafa dele carrega muito rápido. Se ele tiver com Save the Best e com a outra, uma do Alien, uma outra porque do Alien também de velocidade, que ele bate e fica rápido também, acabou. Um Claw tem bala, é um terror, cara. Claw tem bala, sabia? Terror. Então assim, coloco ele nesse nível aqui, ó. Nível do... Vou até fazer uma correção aqui. Eu vou colocar o... Deixa eu ver. Vou colocar esse pra cá. Fred aqui e o Claw aqui. Não, pera, o Fred tem que ficar aqui, o Fred. Pronto. Tá certo. É muito absurdo o Claw, cara. O Claw é muito absurdo. Vou fazer uma correção aqui. Pronto, agora melhorou. Porque o Fred ainda é mais forte que o Spectre ainda. É a opinião mais forte. Aqui, então. Tá, vamos lá. Próximo killer. Vamos de Hunters. Rapaziada, Hunters. Um cara que saiu do COD e veio pro DBD, tá maravilha, porque é um killer de projétil 4.4. Ela é 4.4 base. Agora, se tu colocar uma addon aí, ela fica 4.6 sem machado. Mas, se for uma Hunters boa mesmo, aquela de papo de ser machadinha orbital, eu colocaria ela no nível do Pub e da Pig. Mediano. Esse nível aqui pra baixo são os ruins, mas desse aqui do B pra cima são os mediano pra bom, entendeu? Eu colocaria no mediano. Uma boa Hunters mesmo, ela consegue vencer a partida sem problema. Não vejo problema nenhum dela vencer, problema nenhum. Então, ela nesse nível aqui. Esse nível aqui pra ela tá interessante. Não tem carro nenhum não, então
na minha hunt desse nível aí. O próximo. Ela também tem o Adão Estadal, né? Só que o Estadal não recomendo porque uma machadinha acabou. Não faz mais nada depois, então não compensa. Vamos então pro Legião. O poder da Legião, rapaziada. Ele ativa o poder. O server que tiver no raio de terror dele, ele consegue ver o instinto assassino. Vai até ele, bate nele, deixa com ferida profunda. Se ele bater em 3 serve e depois for pro quarto, o quarto é derrubado. Ou se quiser voltar pro anterior, é derrubado. Cara, o Legião... Cara, eu não sei, cara, porque Legião ele não é forte, cara. Eu vou te falar. É papo de ser... Dependendo da Legião, é bagulho de nível C, cara. Eu não acho... Não é justo eu colocar ele no nível D, não. Desses que ruim aqui, não é justo. Vou colocar no nível C mesmo, assim... Ruim pra mediano. Ruim pra mediano, entendeu? Vou colocar ele no nível C mesmo. Agora... Vamos de... Deixa eu ver... Mestre da Matilha. Como meus amigos adoram brincar, Mestre da Mamada, vamos lá. Eu todinho, tem mais intimos. Mestre da Matilha, vamos lá. Mestre da Matilha, rapaziada, é um killer que eu colocaria mediano. Ela é 4.6, se eu não me engano. E ela tem o poder do cachorro. O cachorro dela consegue prender o serve, arrastar o serve até ela pra ela conseguir bater. Consegue também, dependendo, quebrar pallet. E o cachorro dela também, quando ele tá andando, deixa um rastro, que dependendo do Adão, a Mestre da Matilha fica rápida nesse rastro. Ou seja, ela consegue virar tipo um Claw, tá ligado? Da vida, bem rápido. Se for uma boa Mestre da Matilha, eu colocaria ela no mediano, cara. Eu ainda não acho que ela é nível Claw, cara. Porque o Claw é absurdo, cara. O Claw é, dependendo da build, cara. Como eu falei, ele ganha sem problema. Então, na minha opinião, no caso. Vou colocar ela no B, cara. Rank B. Tem nem que discutir, rank B. Que é o nível desse daqui. Já, vamos pra Plague, né? Não, rapaz, da Plague não tem nem o que falar. Eu acho que ela não foi mexida durante os anos aí, se não me engano. Não foi muito mexida. O poder dela consiste em... Ela tem um poder dela, o vômito. Que é um poder bem estranho. Diga-se de passagem. Ela consegue vomitar e contaminar o serve fica contaminado, contamina o gerador. Se ele tocar em outro serve, o outro serve fica infectado também. Aí depois de um tempo, o serve fica machucado e quebrado. E o serve tem que usar a poça de cura pra poder se curar completamente. Só que nisso que ele usa a poça, essa poça, se a Plague for até lá, ela pega poder. E o poder dela é muito roubado, rapaziada. Se for uma boa Plague mesmo, é muito roubado. Porque ela fica com vômito preto, que dá hit. Tipo assim, não é poder normal que só fica infectado, não dá um hit. E de longe, ela vomita assim de longe, dá hit. Ou seja, perde um estado de saúde se ela usar o poder em você. Então eu colocaria ela aqui, ó, no A. Ela não é fraca, ela não é mediana, ela é bem forte. Se a pessoa saber jogar, é um killer muito bom, tá? Se a pessoa saber jogar, é um killer bom. Mas é difícil você achar hoje em dia uma Plague boa, então... Eu colocaria ela no A. Não é um killer... É um killer mediano pra bom. Ele não é mediano pra ruim, não é? Próximo então agora, vamos de... Oni. O Oni, killer 4.6. Cujo poder, ele tem que dar hit normal. O serve sangrar. E quando o serve sangra, o serve dropa a bolinha de sangue. Bolinha de sangue que dá poder pra ele, se ele ficar catando a bolinha. Aí o poder dele, ele fica tipo um modo Super Saiyajin 6, tá ligado? Que ele consegue correr pelo mapa muito rápido. A marreta que ele usa dá hit kill, tá down. Se for um bom Oni, eu colocaria ele no nível daqui do B. Colocaria no B. Se for um bom Oni mesmo, ele fica nesse nível aqui mesmo. Ele não consegue subir mais do que isso. Se for um bom Oni. Agora, se for um time bom, que negue hit pra ele, drop safe, pule janela na hora certa, loop certinho, não tem o que ele fazer, porque o poder dele é basicamente ele precisa do sangue, entendeu? Se ele não tiver o sangue, ele não funciona. É um killer dependente daquilo. Como ele depende de uma ação de serve, eu não coloco ele pra cima por causa disso. Porque se o serve negar o poder pra ele, não tem o que ele fazer. Ele vira extremamente um killer normal. M1, é papo de trap, entendeu? Mas se o serve não negar, ele consegue ser melhor do que um trapper. Então eu colocaria no mediano, entendeu? O raciocínio. Ele tem o potencial de ser melhor do que um trapper, só que ele não tem potencial pra ser melhor do que esse tier B aqui. Por causa dessa dependência de algum erro de serve, entendeu? Se o serve não tiver nenhum erro, acabou. Não tem o que ele fazer, entendeu? Ele necessita disso, então eu colocaria no B. É o máximo que eu posso dar pra ele, porque não dá pra ser mais do que isso. Os daqui de cima não depende de nada de serve, tá ligado? Ele depende. Entendeu? Agora vamos pro próximo. Vamos de Adriana. Cara, esse killer aqui, eu não gosto nem de pensar nele, cara, porque foi um killer que antigamente dava uma dor de cabeça. Era papo dela aprender 1 hora de partida, era foda, rapaziada. Tá, vamos falar dele então. Adriana, dela no caso, Adriana. Adriana é um killer cujo ela é 4.6. Tem um poder de deixar drone no local que fica verificando se tem serve. Os drones, se o serve for muito escaneado, consegue machucar o serve, os drones. Tem uma pressão de chase boa. Mas é aquilo, ela foi muito nerfada porque a comunidade reclamou, porque ela prendia muita partida. E esse nerf que ela teve deixou ela muito fraca. Tipo, não deixou muito não, ela deixou razoavelmente fraca. Mas ela não é o que era antigamente. Antigamente, eu vou te falar, rapaziada, era pra colocar ela no A+, porque ela era muito quebrada, de tão forte que ela conseguia prender 1 hora de partida. Então assim, eu acho que eu coloco ela no A. Ela era daqui, ó, ela era basicamente A+. A+ pra tier S. Ela era muito forte, na minha opinião, no caso. Mas eu colocaria ela no A. Basicamente, ela não é pior do que esse daqui, mas é o A. Entendeu? O próximo então agora. Pra não ficar muito longo o vídeo longo é meio. Esse lá. Tem meia hora de vídeo, rapaziada. Meia hora, vamos lá. O Alien. O Alien, rapaziada. Eu queria ter uma pressão de chase boa, por causa daquela cauda, tipo um Nemesis. Ele tem uns tunis que colocam ele stealth, os tunis, consegue se deslocar pelo mundo aí
Colocou uns tubos, sabe? Que consegue se deslocar. Pressão de chase boa. Colocaria ele no ar também. Eu não vejo o Alien sendo pior do que esse daqui, não. Não vejo, não. Sendo até sincero, eu vou colocar o Alien no... O Alien aqui, cara, o Alien. Sendo bem sincero. Eu acho que ele é o mesmo nível que o Demogorgon. E eu passo a Adriana pra cá, Adriana, cadê? Passo a Adriana pra cá. A Adriana é... Então, não sei se aqui, então. A próxima, então, artista. A artista, tem um tempo que eu não enfrento uma artista, tem bastante tempo. Ela é um killer muito forte. Ela tem uma pressão de chase absurda por causa dos corvos. Entendeu? Pressão de chase absurda. A pressão de mapa também é muito boa, porque ela consegue patrulhar alguém com corvo. Então, ela também é 4.6, tem um usador muito bom. Pressão de mapa boa, pressão de chase boa. Eu colocaria ela no ar. Eu vejo ela no mesmo nível que esse daqui, sendo sincero. Minha visão, mesmo nível. Tá bom, vamos lá então agora de Nemesis. Cara, rapaziada, sendo sincero, o Nemesis não é forte, então sendo bem sincero, o Nemesis é 4.6, tem um zumbi que atrapalha o gerador, certo? Mas eu não vejo ele com uma pressão absurda de chase não, cara, rapaziada. Eu não vejo ele com uma pressão absurda de chase, eu não vejo. Não sei por causa do zumbi, mas é muito situacional o zumbi, então eu não consigo ver isso. Então eu colocaria ele no nível mediano aqui, mediano. Ele não é mais, também não é menos, mediano pra mim. Tá, vamos então agora de T-Winch. Rapaziada, o T-Winch. O que eu posso dizer sobre ele? É um killer, se não me engano, 4.6, 4.4, tanto faz isso daí. Ele tem o poder dela, é o Vitinho. Ela consegue ativar o Vitinho que caça o serve. Tem uma pressão de chase muito boa, porque dá slug, ela consegue dar slug se ela quiser por causa do Vitinho. A maioria do T-Win são tudo o cara que faz slug. Eu colocaria ela no B, mediano também, mediano. Ela tem potencial pra ser A, mas ela não é, entendeu? Tem potencial, é sabor A, sabor A, entendeu? Porque se for um cara bom, tem que ser cara bom também. Pra poder ela ser A, sem ser o sabor A, teria que ser um cara muito bom jogando de T-Win, tá? Porque na real, rapaziada, eu vou colocar no ar. Na moral mesmo, vou colocar no ar. É bem mais forte que a Player, na minha opinião. Mais forte que o Demogorgon. Colocar no ar. No ar mesmo. Tô sincero, então não é, acho que não é sabor A, não é. Ela não é mais do que isso aqui. Mais do que isso não é. Isso aqui é o limite dela. O limite, tá? Não é mais do que isso, então eu colocaria no ar, então. É um killer que quase você não pega, mas quando você pega, a maioria dos caras ganha de você, entendeu? Não é sabor A, entendeu? É o A mesmo, na minha opinião. Vamos então de Cavaleiro. Cavaleiro é 4.6. Tem uma pressão de chase muito boa. Mas a pressão de mapa dele é razoável, tá? O padrão dele eu não conheço muito. Não muito, então eu colocaria ele no B, mediano. Eu não vejo ele sendo melhor que esse daqui não, sendo sincero. Esse daqui tem pressão absurda, não vejo ser melhor que esse daqui não, então faz o cara assim, dê logo de cara. Esse aqui não preciso nem falar, né, rapaziada? Esse aqui é mediano. É um killer 4.6, tem aquelas bolas que ele taca, sabe? Ele faz o sub, consegue dar mind game. Eu colocaria no B mesmo, mediano, killer mediano. Não é extremamente forte, mas também não é fraco, então mediano mesmo. O Doctor. O Doctor aqui é brincadeira. Se for um cara, eu já tive uns caras que eu joguei aí uma vez. Ele era muito bom de Doctor. Ele jogava todo dia, tá ligado? Mas ele era meio tretado comigo. Ele era extremamente chato de Doctor, rapaziada. Era muito chato. Então, pelo aquele cara mesmo. Aquele cara ali era o full potencial de Doctor. Papo reto, pelo aquele cara ali. Coloca ele no A mais. O Doctor, ele não é fraco, tá ligado? Ele é muito forte na mão de quem sabe jogar. Aquele cara lá jogando, rapaziada, vocês tinham que ver. Era um absurdo, você não conseguia dropar uma pallet, rapaziada. Uma pallet era um absurdo. Era um absurdo, tão absurdo, rapaziada, na moral. A mais, simplesmente a mais, na minha opinião. Tem que ser cara bom, na verdade, tem que ser o cara bom jogando. Cara bom jogando é a mais. Vamos colocar uma mais mesmo. Deathling eu coloco no mediano, ele é 4.4, se não me engano. Ele é aquele de projeto igual a Hunter, só que só tem um projeto, não tem mais, então ele é dependente de recarregar. E também você tem que desviar e ele tem que ser bom. Então, na minha opinião, mediano, cara. Não pode ser aqui não fácil. Possível. O Wesker. Rapaziada, o Wesker é um killer com uma pressão de chase boa, pressão de mapa boa também. Ele é 4.6, eu acho. O botão dele de quebrar pallet é muito forte. Cara, acho que é a mais, pra minha opinião, a mais. Eu vejo ele no mesmo nível que esse cara aqui, sendo sincero, se for um bom Wesker, nível aqui. Não fala não. Tá bom, rapaziada. Vamos agora então de Sadaquinho. Rapaziada, Sadaquinho é um killer de, entre aspas, preparo e chase. Deixa eu te explicar. Ela tem o preparo de querer amaldiçoar o surf, pro surf ficar amaldiçoado e levar mori. Tem uma pressão de chase boa, porque ela consegue teleportar a TV que tu vai e ela fica rápida. Cara, acho que ela é 4.6, se não me engano. Cara, eu vou colocar ela no mediano. Não vou gelar essa melhor que esse daqui não, mediano mesmo. Agora, rapaziada, agora tá ficando perigosa a lista, deixei os perigosos pra agora, tá ligado? Tem uns aqui que é papo de rank S, rapaziada, vamos lá. Essa aqui, rapaziada, ela já foi boa, foi nerfada. E agora, na minha opinião, ela tá um pouco fraca, mas ela não deixou de ser tão boa, então eu vou colocar ela no ar. Ela tá com 6, eu acho, tem poder lá que ela vira cabeça tripa. No ar, mediano. Mediano, entre mediano e bom. Tá, ficando perigoso a lista, rapaziada, vamos lá. Singularidade. Singularidade é forte pra caralho, é muito forte. Um cara bom jogando, campear mais. Ele é 4.6, pressão de mapa absurda.
Pressão de chase mais absurda ainda, porque ela quebra a pallet por causa do biopod. Rapaziada, não tem o que dizer. De cara ranquear. Vamos agora de Draga. A Draga é 4.4, eu acho. Tem pressão de mapa muito boa, porque ela teleporta em armário. Pressão de chase é boa também, porque ela consegue deixar um fake dela no lugar. Colocar ela no ar. Eu vejo ela melhor do que, por exemplo, o Alien. Melhor do que o Alien. Na real, a Draga pra mim é melhor do que esse daqui. Eu vou fazer uma correção aqui, vou colocar esse daqui pra cá. Eu vejo eles melhor que a Draga melhor que esse aqui ainda. Fazer a correção aqui também, ó. Bom, cara, vou colocar esse aqui, ó. Vector pra cá, esse aqui pra cá. Fiz correção aqui, peraí. Lá pra trás, Clau, pronto. Agora tá certa a lista, agora tá. Rapaziada, tá ficando perigoso agora a lista, rapaziada. Agora são os kills assim que são pica da galáxia, rapaziada. São foda. Agora vamos começar com o penúltimo razoável aqui, que é o Drácula. O Drácula, quando ele lançou, ele era muito forte. Ele trocava de forma rápida entre o morcego, o Drácula e o lobo. Hoje em dia tá bem nefado. Ele é 4.6, se eu não me engano, 4.4. Ele tem uma pressão de chase boa por causa do fogo, mas tem que ser um bom Drácula. Cara, eu colocaria ele no mediano, rapaziada. Na moral, rank P, mediano. Eu vejo ele mesmo nível que esse cara aqui, mediano. Basicamente mediano. Se for um bom Drácula, ele consegue subir pro ar. Na real, eu vou cair no ar, rapaziada. Ele merece ficar no ar, sendo sincero. Merece. Pelo jogo de tempo, ele merece o Drácula nível A. Agora vamos pro Springtrap. Springtrap, rapaziada. Mediano. É 4.4, se não me engano. Tem pressão de chase boa, dependendo da build. Um bom Springtrap vence partida casualmente, vence. Mediano. Não tem muito o que falar sobre ele, não. Agora, o Vecna, Lich, no caso. Lich. Rapaziada, esse aqui é brincadeira. Ele tem vários poderes, ele consegue quebrar pallet, magando ela, consegue levantar pallet, conjura os esqueletos que tá dando através do loop, ele voa. Rapaziada, isso aqui é um Superman, basicamente, do DBD. Então, assim, eu coloco ele no... Esse, se não me engano, ele é 4.6, né? Pode escrever 4.6, eu acho. Eu coloquei ele no A+. A mais. Se for um Vecna pica mesmo, ele ganha, vence basicamente sempre. Um Vecna bom. A mais. Rapaziada, agora vamos pro Trickster. Deixar a Trindade aqui, a Trindade aqui, quietinha, a Trindade aqui, dos caras que é foda. Trickster. Rapaziada, o Trickster levou pra quem sabe, levou aí um buff. Ele ficou mais forte, ele ganhou poderes mais aprimorados. Ele é 4.6, ele é um killer de projeto, tem mais ou menos umas 30 facas, sei lá, algo assim. Ele consegue tacar a faquinha, o server fica ferido, ele consegue campar o gancho com a faquinha. Cara, eu consigo colocar ele no mediano. No mediano no ar, acho que eu vou colocar no mediano. Esse buff aí, novo aí. Vamos pro próximo. Vamos de Vecna agora. O Vecna, rapaziada, o Vecna. Rapaziada, esse killer aqui, quando ele lançou, ele tava tão quebrado, mas tão quebrado, porque o poder dele... Na verdade, ele ainda tá quebrado, sendo sincero, ainda tá quebrado. Rapaziada, o poder dele, basicamente, ele consegue alterar qualquer loop do jogo, qualquer um. Ele consegue alterar loop, consegue entrar no mundo invertido pra deslocar pelo mapa. O poder dele é imprevisível, porque pode surgir em qualquer lugar do chão, é muito imprevisível. Rapaziada, sendo sincero, minha opinião, A pra S. O cara na frente do pirâmide ainda. Na frente do pirâmide, eu vou fazer uma correção aqui. O Billy vai lá pra trás, tá, mano? Pera aí. Esse aqui vai pra cá. Vai pra cá também. Acho o Ash que é mais forte que esse daqui. Esse vai pra cá. Perfeito. Perfeito, rapaziada. Assim, ó. Perfeito. Na minha opinião, essa é a visão do game. Agora, rapaziada, vamos pro killer mais odiado da história do Dead by Daylight de 2016 a 2026. O killer mais odiado da história do DBD, de toda a história, rapaziada. Esse aqui é o Kanek, Tokyo Ghoul. Ele veio de um anime, de uma parceria entre a Believe e um anime chamado Tokyo Ghoul. Rapaziada, o Kanek é um killer tipo Homem-Aranha. É sabor Homem-Aranha, rapaziada. Ele consegue se deslocar pelo mapa instantaneamente, basicamente. O hit dele é tão bugado que atravessa a parede. Tem hit que ele faz aí que atravessa a parede. Mas não é uma atravessa a parede amigável tipo Nance, não é. O hit dele atravessa qualquer parede. Não é igual a Nance que, tipo assim, tem parede que atravessa, mas o hit não pega. Mas ele tem parede que atravessa e pega. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui. O server tá na check. O Kanek veio de longe e acabou de usar o poder. E o server tá na check, usa a agilidade pra ir pra longe pra se afastar dele. Ele acabou de usar o poder pra chegar na check, ele vai usar de novo, e ela consegue alcançar o server pula uma pallet e tem risco do hit ainda atravessar a pallet o hit, tá bom? Tem risco. Porque tem risco do hit atravessar e o Kanek ainda pular a pallet. Olha o nível. Entendeu? Então assim, rapaziada. É um killer, na minha opinião, muito muleta. Eu tenho ódio profundo desse killer, ódio mesmo desse killer profundo. Um killer muleta, mas como ele é um killer muleta mais forte, tá quebrado por causa desse hit, rapaziada, S. Tira essa, na minha opinião, não dá, porque tá quebrado. É muito roubado. Não tem muito o que falar, ele é 4.6, eu acho também, então não faz não. Rapaziada, agora vamos então Blight. Rapaziada, o Blight. Blightzão, o brabo, o meu main. O último killer dessa tier list. Rapaziada, não tem o que dizer não. S, Insta S. É um killer que tem um bump, ele consegue bater a cabeça e deslocar pelo mapa. Ele faz muita curva com bump. É isso. É um killer muito forte. Pressão de chase é absurda, pressão de mapa também é absurda. Dependendo da build, ele fica extremamente roubado, então não temos o que falar não. E é isso, rapaziada. Essa foi a minha tier list do RJ Player.
que vocês tenham gostado. Vejo você no próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Abraço. Fui.